doenças raras, ele está progredindo, né? E de repente ele entra em crise. Porque pode acontecer um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. É assim que acontece. Um dia eu acordo bem, daqui a pouco eu estou com uma dor de cabeça que me incomoda. Isso também acontece com qualquer um. Então isso pode realmente dificultar essa aprendizagem, esse progresso naquele momento. Mas isso não quer dizer que é um tabu. Eu vou parar, encerrar, fechar a porta. Não, naquele momento eu vou dar um time e daqui a pouco a gente volta. Vamos ver o que ele precisa para que ele fique bem, se recupere e a gente consiga então fazer a flexibilização cognitiva desses alunos. Tá bom? Vamos passar? E a educação especial como uma modalidade transversal, porque a gente precisa que todo mundo se fale, né? Então aqui a gente fala que na nossa superintendência, que só tem 3 anos, né, é necessário que se fale isso. A nossa secretaria, que já tem não sei quantos mil anos, desde da época do Guanabara, do Palácio da Guanabara, né? Da época dessa. A gente tinha uma coordenadoria que era muito escondidinha, né? Que trabalhava diversidade e inclusão. E a gente tinha 2 pessoas, depois se resumiu em uma, que infelizmente a grande professora, que eu tenho uma grande admiração, ela passou mal no trabalho e veio a falecer no trabalho. Foi muito chocante essa situação. E depois veio então um rapaz que assumiu sozinho. Era eu para 1.234 escolas, mais de 200 mil alunos, enfim. E realmente é um trabalho da educação especial muito cansativa, né? Porque as pessoas ainda recriminam e ainda têm uma dificuldade de entender que a educação especial ela tem que ser igual para todos. E ainda tem essa dificuldade. É claro, foi o que eu falei antes, adaptação, né? A gente tem que lembrar. Então aqui a gente tem uma educação especial que atua de forma articulada a todos os níveis e etapas da educação básica, garantindo suporte pedagógico especializado. A Sandra daqui a pouco está vindo, que ela vai falar sobre essa parte prática da CEDUC. Então eu só estou dando um amarrado aqui para ela poder entrar. E aí o que acontece aqui? Nós temos o NAPES, nós temos altas habilidades, o núcleo de altas habilidades, nós temos um centro que é de educação de deficiência visual, deficiência auditiva, e nós temos também deficiência visual, que é lá em Itaperuna, né? Produção em braille. Isso. E o que esses centros fazem, né? O NAAS, que é Altas Habilidades, ele tem um grupo de professores lá dentro, hoje a gente tem 5. Esses 5 professores, elas proporcionam aos demais professores da CEDUC cursos, formações, para que eles consigam entender e identificar as altas habilidades de alguns alunos com deficiência. Porque a gente tem alunos com doenças raras, mas que desenha como ninguém, que mexe no computador melhor do que muito técnico e muito universitário. E ali ele vai fazer a identificação desses alunos e vamos trabalhar essa parte dessa habilidade, né? E aí nós também temos deficientes visuais que também têm uma doença rara. E aí o que a gente pode fazer para que esse aluno se sinta mais incluído nesse ambiente? Então nós temos esse centro que vai orientar os professores da sala de recursos e os professores dos dados, né? E assim vai. A deficiência auditiva, que há pouco tempo, a gente encerra amanhã, sexta-feira, uma imersão com o Centro de Atendimentos a Deficiências Auditivas, que é o CAIS, que funciona lá na Princesa, na Escola Terezinha, Maria Terezinha. E lá nós temos o professor Tiago e nós temos mais 2 que entraram agora, né? E esse professor Tiago, ele estava sozinho, nesse caso, atendendo milhares de pessoas. E ele tem feito um curso para que, livremente, para qualquer professor que queira participar, e ele tem trazido pessoas, profissionais que atuam nessa área de deficiência auditiva, e que a gente também tem casos de deficientes auditivos que têm doença rara também, né? Que a gente classifica como a deficiência múltipla, tá?
Então a gente tem que basear, a gente tenta se basear no princípio da equidade, mesmo com tantos problemas e tantas pedras que a gente tem, que a administração pública, a gente tem que segurar e tem que obedecer regras, né, que são burocráticas, e reconhecendo que os estudantes com necessidades educacionais, aqui faltou educacionais, diferenciadas, demandam estratégias também diferenciadas. Né? A gente tenta promover a flexibilização e adaptação curricular através do PEI, de uso de tecnologias assistivas. Ontem mesmo teve um evento na secretaria, onde a gente conseguiu comprar uma tecnologia nova chamada TICS Letramento. São umas placas como se fossem computadores, mas tem umas telas e teclas maiores, e são desenhos. Depois, uma outra oportunidade, a gente pode apresentar isso para vocês. E a gente tem vídeos de pessoas, né? Isso, ela vai mostrar. Beleza, então. E o papel nosso é assegurar, né, um currículo mais facilitador para esse aluno. Não é desmerecer ou tornar enfraquecido esse currículo. Pelo contrário, é fazer uma adaptação onde ele possa também aprender o que o outro está aprendendo, mas de uma maneira muito mais adequada a ele. Tá? E aí vem aqui que eu falei com os atendimentos educacionais. Valeu. Pode passar, por favor. E aí vem, pode passar. E aqui vem as práticas pedagógicas inclusivas, que vai vir muito mais do que isso, né? Que é uma organização. A gente solicita que a sala de recursos, a escola, organize o ambiente e as atividades para respeitar o ritmo específico de cada criança, cada jovem, uma comunicação constante com a família e, quando autorizado pela família com a saúde, né, garantindo o alinhamento de cuidados e práticas pedagógicas, um planejamento de forma alternativa, né, valorizando as habilidades de cada um, uma promoção de uma cultura escolar que fortaleça essa aceitação. Porque a gente tem casos assim, de alunos que ficam muito sozinhos no recreio ou nos intervalos, né? E aí a gente tem pedido para que seja feita, né, essa integração, né, para que esse aluno se sinta parte daquele universo, né? E é claro, gente, tem muita coisa para avançar, não é uma mil maravilha, a gente não está 100%, né? Mas a gente está caminhando, como eu disse, a superintendência tem só 3 anos. A minha equipe, por exemplo, só tem 3 pessoas, então a gente tem essa dificuldade. E utilização de recursos de acessibilidade que tem sido muito investido pela nossa superintendência. Continuando, pode passar, por favor. Então, aqui eu já falei, né, eu só vou falar assim, a avaliação pedagógica funcional é o que os NACOS fazem para que possa fundamentar os professores e também incentivar e motivar esse professor a uma construção de PEI digno àquele aluno, né, um planejamento baseado nas necessidades educacionais, também faltou ali o educacional real, e não uma invenção, ele tem uma doença rara e tem TEA suporte 1, vou fazer a mesma aplicabilidade de uma atividade para esse outro que não tem nada. Não, isso não existe. Então a gente precisa realmente se adequar e fazer com que os demais que ainda não apresentaram laudo, ou que sejam alunos divergentes, neurodivergentes, possam fazer então essa participação também dessa construção de atividade de desenvolvimento cognitivo com esse outro aluno. E fazer aquela tão chamada que eu tenho falado consistentemente, tornar a habilidade daquele aluno o melhor do que ele tenha, do que ele possui. Né? Porque a gente, quando coloca uma folha branca e tem uma pinta, o que você fizesse isso aqui, o que vocês iam me dizer? Só olhar o ponto preto. Não iam falar da folha branca, vocês iam falar da pinta preta. E olha que ela podia ser pequenininha. Porque a gente tem esse hábito, o ser humano ele criou um hábito social, um padrão, aonde eu só vejo o defeito. Não gosto dessa palavra, mas para todo mundo entender o defeito da pessoa. E isso a gente tem tentado proposto uma nova visão, uma ressignificação sobre isso. Passando.
Aí eu falo que a inclusão é um compromisso ético e social, cada estudante possui sua potencialidade e sua singularidade. Isso, gente, eu vou continuar falando pro resto da minha vida, até eu morrer. Eu acho que vou até pedir para colocar no caixão. Cada aluno tem sua potencialidade e singularidade. Cada pessoa. Porque assim, a gente precisa entender e criar um mantra. Porque a gente precisa entender que o outro é cabelo preto, o outro tem uma pele escura, o outro não tem. E nós somos seres pensantes, criativos e somos emocionalmente importantes. Então a gente precisa disso. Pode passar, por favor? A gente precisa de políticas públicas estruturadas, a gente precisava de pessoas lá na Câmara dos Vereadores, lá no Senado Federal, lá na Câmara, né, dos Deputados, pessoas conscientes, que não viessem fazer leis e mais leis que os professores e que os demais não conseguem cumprir, porque fogem muito da realidade que nós temos. Eu acho que eles precisavam ouvir pessoas que passam por necessidades educacionais especializadas. Precisavam criar uma equipe, assim como vocês têm aqui na universidade, ouvir essas pessoas. Eu acho que o que falta é a escuta, né? E a formação de docente. Isso aqui, para mim, é o mais relevante e essencial. Porque se eu não tenho um professor que conhece, eu não tenho aulas adaptadas eficientes. Se eu não tenho um professor que conhece, eu não vou ter uma integração e uma inclusão desse aluno dentro do contexto escolar. Pode passar, por favor? Recursos adequados, que eu já falei, e a inclusão efetiva é um resultado de colaboração. Se a comunidade escolar não trabalha junto, isso não vai acontecer. E aqui eu falo que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele, que é o Carl Rogers, que eu adoro, assim como Vygotsky, e eu acho que isso aqui é muito reflexivo, porque no momento em que eu ouço um pai falando do seu santinho, do seu anjo aqui, que está florescendo e que todos querem me abraçar, eu posso entender o quê? Uma emoção de mostrar que o filho dele é aceito dentro de uma sociedade que é machista, que é preconceituosa. E eu vou só encerrar minha fala agora, contando para vocês algo que a gente não tem feito. Então eu queria que vocês me escutassem nesse momento. Ontem, nesse evento, entrou uma professora no núcleo nosso lá. Ela é nova nesse núcleo, não a conhecia. E ela veio me contar, só que a gente tem se falado mais de 3 meses, falado somente de trabalho. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí ontem aconteceu uma situação desagradável e ela veio e escreveu um textão para mim, porque eu tive um filho de altas habilidades. Ele não foi ouvido, ele caiu para as drogas e no momento em que ele estava dirigindo uma moto, totalmente drogado, ele bateu e ele morreu. Eu não consegui ainda me reconstruir. Quando ela escreveu isso, eu parei hoje, isso foi 6 horas da manhã, tá? Eu li aquilo e eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada, a comunicação não foi ativa no meu. Eu conheço essa pessoa há 3 meses. Todas as pessoas sabiam a tragédia que aconteceu com ela há mais ou menos entre um ano, um ano, e eu não. E ela está dentro de um núcleo onde eu faço parte. O que aconteceu aqui? Eu não escutei, Tadinho. Então, o que precisa, então, do professor fazer? O que a gente tem feito, e vocês vão ver os trabalhos maravilhosos aqui que os nossos professores têm feito. É essa escuta. É uma escuta ativa e uma escuta emocional. A gente precisa escutar. Então, gente, vamos escutar. Vamos desenvolver essa escuta para que ela seja ativa e inclusiva. Muito obrigada, tá?
Agradecemos, né, a professora Cristiane pela clareza, pela experiência, né, compartilhada e por fortalecer a construção das práticas inclusivas nas escolas. Obrigada a vocês, tá? Eu que agradeço. Desculpa que escreveram para mim. Ai, que lindo! Vou colocar agora. Peraí. Esse daqui é um presente. Olha. De Albuquerque, de Abreu, especialista em direitos humanos, a sensibilidade e inclusão, psicóloga, arteterapeuta e docente da SEDUC do Rio de Janeiro. Sandra integra a equipe de coordenadoria de núcleos pedagógicos da Superintendência de Educação Especial. Seu trabalho reflete dedicação à formação de professores e à promoção de uma escola que reconhece a valorização, a singularidade de cada estudante. A fala da palestrante, né? Então vamos agora a sua apresentação, Sandra. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura dos ombros, castanhos com os fios alourados, uso óculos, uma armação de cor quase roxa. Estou usando um brinquinho dourado e modelo de gota, uma calça jeans e uma blusa estampada. Atrás de mim tem uma projeção com o trabalho que eu vou apresentar. E o meu sinal em Libras é a letra S e o sinal de sorriso. Então, eu trouxe um tema dentro da proposta que é falar um pouco da prática no atendimento aos estudantes que nós recebemos. Os estudantes da nossa rede, quando chegam, como já foi colocado aqui, nem sempre vem com o rótulo de estudante com doença rara. Ele chega por um outro motivo, por uma deficiência, por um transtorno ou uma síndrome. Nós recebemos muito mais estudantes com diagnósticos escritos síndrome do que doença, né? E aí eu vou falar um pouco para vocês. Mas para a gente conversar, como nós estamos falando de inclusão na prática, eu trouxe essa frase aqui, né, para começo de conversa. Diversidade é convidar para a festa. Inclusão é chamar para dançar, né? E é da Verna Myers essa frase. Não adianta nada a gente falar num contexto educativo que é um grande espaço de diversidade. Não adianta a gente falar sobre incluir se a gente não entende o que é incluir, se a gente não sabe como acessibilizar, se a gente não sabe como fazer as adequações da infraestrutura, a acessibilidade metodológica, a acessibilidade comunicacional. Então, o nosso trabalho hoje, enquanto Superintendência de Educação Especial, enquanto coordenadoria, é estar cada vez mais levando ao conhecimento do público da educação a respeito do que é um espaço acessível, um espaço inclusivo para todos. Eu trouxe uma definição que é da Márcia Plett, que fala assim: entendemos a inclusão como uma proposta na qual não basta apenas oferecer o acesso ao aluno, né? A gente precisa ir muito além, a gente precisa garantir o direito dele permanecer, dele ter as atividades que atendam às necessidades dele e muito para além, a gente precisa que ele se desenvolva. A gente não quer só que o estudante passe, a gente está na educação para que ele passe, se conscientize e se desenvolva e vá para a vida, né? Ele tem que estar preparado para a vida em sociedade. Esse é o papel da escola, da família junto também, né? Então aqui eu trouxe uma definição que está lá no site do Ministério da Saúde a respeito de doença rara, né? Então as doenças raras correspondem a um número muito pequeno, né, dentro de um conjunto de condições que afetam a população. Existe, né, um número aí enorme, como a professora já falou, a Cris falou também, a respeito
das nomeações, né, das doenças raras, e não dá nem pra gente falar todas elas, e assim como as síndromes que vão surgindo a cada dia, em sua cor, em sua dor, em seu desejo, em suas escolhas. Infinitas são as possibilidades de existir, de criar, de sentir, de contribuir, de construir, de ser. Seja da infância à velhice, todos nós podemos construir, todos nós existimos e somos do jeito que podemos ser, né? Eu acho muito importante a gente falar do quanto é difícil para as pessoas com doenças raras, com deficiências, ter que se adequar numa sociedade que vem de uma imagem de um corpo perfeito, de um corpo ideal, né? O corpo que foi desenhado lá atrás, né? Eu até tenho uma apresentação que eu sempre coloco, né, do homem vitruviano, que representa o ideal de corpo perfeito. Não é o corpo que existe na prática na nossa sociedade, embora aquelas medidas sejam perfeitas para os cálculos, né, de simetria, ok, mas a nossa realidade não é essa. Então, quem possui uma deficiência, quem tem uma doença rara, quem tem um transtorno, ele fica o tempo todo tentando entender, tentando conhecer, tentando se adequar, e muitas das vezes passa por um luto muito dolorido e que pode perdurar por muitos e muitos tempos, né? Então é importante a gente cada vez conscientizar as pessoas do quanto é sofrido e do quanto isso aqui do forte e fraco não determina quem é a pessoa, né? Do ter ou não ter braços não determina se aquela pessoa pode ou não ser uma bailarina. O que vai determinar é a disposição dela, a necessidade, o desejo, né? O querer de ir, de se construir, de se reconstruir e reconstruir. Tá? Eu trouxe aqui o que a legislação fala, né? Nós estamos falando de direitos, então o direito à educação é fundamental. Os jovens têm o direito à educação. A partir dos 4 anos de idade, as crianças devem estar na escola. Então, eu trouxe 2 leis especificamente, nós temos outras, mas eu trouxe a citação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós, professores, não podemos deixar de conhecer. O capítulo 5, ele trata especialmente da educação especial, e ele tem 3 artigos. E por que eu trouxe? Porque quem tem a doença rara, muitas das vezes pode ter uma deficiência intelectual, uma deficiência física. E aí esses artigos da educação especial, lá no capítulo 5, vão dar o direcionamento do que esse estudante tem de direito dentro da escola. Então, pode voltar só um pouquinho? O 58, ele fala, né, de quem é o público e da importância de serem oferecidos os serviços, o apoio especializado, né, as adequações, está descrito aqui no 58. No 59 ele fala da flexibilidade, né, da flexibilização curricular. Os conteúdos e os objetivos, eles vão ser acessíveis às necessidades daquele sujeito. Eles não vão ser ridicularizados, pormenorizados, eles vão ser adequados ao que ele pode, naquele momento, oferecer. Tá? Eu trouxe também a LPI, né, que cita lá no artigo 28 do dever, né, de ser assegurado às pessoas com deficiência, né? Então, é dever do poder público assegurar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. E aqui ele coloca, né, oferta de libras, de braille, de recursos de tecnologia assistiva, ampliar as possibilidades funcionais. Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente pode fazer para ampliar, né, essas potencialidades. Para quê? Para que esse estudante tenha autonomia no seu fazer. Clarinha, volta só um pouquinho para mostrar para vocês. Esse aqui,
Esse modelo da LBI, ele está disponível no site. Eu coloquei até o QR Code, mas ele está pequeno, não sei se vocês conseguem. Quem tiver interesse, pode fotografar, que é um manualzinho, né, a lei acessível. Aí a pessoa escolhe se quer voz, se quer sinalização em libras, tá? Interessante. E ele também é um site que explica como acessibilizar os documentos para favorecer que toda a população possa ter acesso. Pode passar. Dentro dos serviços de apoio, né, que a educação deve oferecer, eu cito aqui o atendimento educacional especializado, que é o que a gente já vem falando, né, o AEE. Então, o atendimento é para favorecer a autonomia e a aprendizagem desses estudantes, com recursos, estratégias, né, para a gente fazer o quê? Diminuir as barreiras. Porque as barreiras não estão no corpo. As barreiras estão nos espaços da sociedade. Quando a gente fala lá, né, do modelo, do antigo modelo, que é o modelo médico, e do modelo atual, que é o modelo social, a gente tem que sempre lembrar que as barreiras estão nos espaços. E é por isso que a gente precisa ter o atendimento educacional especializado para olhar para aquela pessoa e entender, bem, para que ele fique bem nesse espaço, eu preciso eliminar essas barreiras, eu preciso oferecer esses recursos acessíveis. Tá? Dentro da Secretaria de Educação hoje, do Estado do Rio, nós temos alguns serviços que são oferecidos para favorecer, né, o atendimento e o suporte ao estudante. Nós temos o professor articulador pedagógico da educação especial, é um professor que está junto com o estudante em apoio ao professor da sala de aula regular, tá? Nós temos as salas de recursos multifuncionais, e nós temos o profissional de apoio escolar, que pode ser o intérprete, o ledor e o cuidador. Para além dos apoios, nós também temos os recursos. Pode passar. Então, nós temos os recursos de tecnologia assistiva. Aqui eu coloquei vários exemplos, né? Desde facilitadores de punho, a lupa, o óculos colibri, que é um dos recursos que a gente está oferecendo agora. Ontem foi o lançamento desse recurso, que é um acionador por piscadela. O estudante que não tem condições de utilizar, né, a mobilidade das mãos, dos membros superiores e acessar o computador, ele pode usar as piscadelas para acionar tablet, notebook, computador. O material em relevo, as pranchas de comunicação alternativa. Essa daqui é um exemplo que eu gosto de colocar, que foi a prancha de comunicação aumentativa e alternativa utilizada no último Rock in Rio, que veio uma equipe lá de Pernambuco e disponibilizou esse trabalho e o material para favorecer o atendimento ao estudante. Recursos de tecnologia digital, que aí nós temos a Playtable, que é a mesa interativa, o 2Vox, que é um programa do professor Antônio Borges, da UFRJ, que atende quem tem deficiência visual e outras deficiências. O programa TICS Letramento, que foi inaugurado ontem, apresentado, que a Cris falou, que é uma prancha, né, para acionar os estudantes que têm a dificuldade motora. Mais um aqui, aplicativo Handtalk, que foi criado por um jovem brasileiro e favorece a comunicação com os surdos para quem não domina Libras. Então, além desses recursos aqui, outros também são oferecidos nas nossas salas hoje. Trouxe aqui para vocês a foto de duas salas que nós temos. São salas de recursos, né, nas nossas escolas da rede. Então, é um espaço que tem tanto um acolhimento, né, aconchegante, como uma mesa de trabalho, jogos, todo o material pedagógico necessário para ajudar na complementação ou suplementação dos estudos
estudos, que é o objetivo da sala. Eu gosto de frisar que a sala de recursos não é sala de reforços, é um espaço para acolher, é um espaço para favorecer a acessibilidade e pensar como pode, né, caminhar junto com esse estudante, o professor da sala de aula regular e também o professor articulador, para favorecer o desenvolvimento do estudante. Pode passar. Bem, apesar de tudo isso que a gente entrega enquanto rede de ensino estadual, nós temos algumas questões que são grandes desafios, né? Então, nós temos a infraestrutura das unidades escolares. Muitos prédios são prédios antigos, nós estamos dentro de um prédio também centenário, né? Nós temos escolas com uma dificuldade na estrutura, temos prédios tombados que também dificultam. E aí a gente tem que pensar nas alternativas, desce a turma, se tem aluno cadeirante, troca a sala da direção, põe a direção para cima, usa aquela sala para atender os estudantes. É uma dificuldade ainda, a gente tem que ficar pensando alternativas para conseguir oferecer o melhor. O deslocamento em algumas regiões, o estado, ele é muito grande, embora seja no mapa pequeno, mas as nossas regiões são extensas e nós temos escolas localizadas em zonas rurais, com transportes que passam em horário certo, transporte do município. E às vezes aquele horário não atende o horário da escola do estudante. Aí nós temos uma dificuldade de contratar uma empresa que ofereça o transporte PCD para aquele aluno. Então nós temos essa dificuldade também. Às vezes até na capital hoje, a violência, como foi colocado, é uma realidade aqui na nossa capital, então os estudantes ficam vulneráveis, mas muitas das vezes também alguns carros que fazem esse transporte não conseguem chegar até a comunidade e atender a necessidade dos estudantes. Um desafio que a gente está lutando muito é a conscientização da comunidade escolar. Quando a gente fala em conscientização da comunidade, é todo mundo que está trabalhando dentro da escola, são os estudantes, são os familiares, são as empresas, o comércio ao entorno, para que eles entendam o que é, né, o que são as necessidades educacionais específicas, para que eles entendam o que é uma doença rara, uma síndrome rara, a falta de profissionais e as turmas numerosas. Nós temos turmas também grandes na nossa rede, né? As matrículas aumentam e aí para a gente organizar às vezes é complicado. Os alunos aluno normal? Todo mundo sim, junto. todo mundo junto. Né? Às vezes são turma com 49 alunos, 50, e a gente tem que adequar o espaço para todos. Mas isso não é muito bom, não, porque eu lembro que na minha turma tinha 40. Isso Generaliza. não é real. Não é, generaliza. Essa dificuldade ela vem da questão do não conhecimento. Sim. E às vezes também por conta disso aqui, ó, o estudante precisa se afastar, quem tem doença rara, para tratamentos, cirurgias. E esse período de afastamento, mesmo que a gente ofereça o atendimento domiciliar, o atendimento hospitalar, dificulta. E aí ele é taxado como estudante com deficiência intelectual, mas ele não tem a deficiência intelectual. O que ele tem é uma dificuldade de acompanhar, porque o ritmo dele precisa ser outro. E aí tem que ter um olhar muito atento para não pegar essa condição aqui e generalizar para uma dificuldade do aluno. A baixa da autoestima, a distorção da autoimagem, comportamento infantilizado, né, que algumas pessoas ficam reforçando. O desinteresse pelo aprendizado, porque às vezes o corpo sofrido, dolorido, faz com que a pessoa perca, né, o interesse, não dá para manter a atenção. Aqui eu cito os nossos raros, tem alguns casos. Então, Alex, fibrose cística, o caso dele
foi bem interessante. A escola, junto com a família, mobilizou, fez uma vaquinha virtual para conseguir comprar o oxigênio, aparelho, né, de oxigênio portátil, para ele não faltar, porque ir para a escola fazia bem, a ele ficar em casa deprimia. Então a gente conseguiu mobilizar e ele continuou indo à escola, conseguimos o transporte também. Daniel, distrofia muscular de Duchenne. A Mariana é condroplasia e Felipe é condroplasia. Daniel, lembrando do que a gente veio falar aqui, né, hoje, da importância de olhar para as pessoas. Eu lembro que quando eu conversei com o Daniel, eu falei, Daniel, o que a gente pode fazer para te ajudar? Troca essa rampa móvel, né? Que ele falou assim, essa rampa ela não dá estabilidade quando a minha cadeira passa. Então não adianta a gente oferecer sem conversar, a gente precisa conversar, tá ok, deu? E ele estava muito triste quando chegou, porque ele tinha perdido o irmão pela mesma condição. E aí a gente falou, não, mas a gente vai te oferecer o recurso, e conseguimos. Ele tem um Chromebook que ele utiliza até hoje, os professores mandam os arquivos, ele tem um cuidador masculino, ele tem o transporte, ele tem a rampa adaptada, tem o banheiro. Então tudo isso foi pensado para o Daniel, para que ele conseguisse terminar o ensino médio dele bem mais feliz. Pode voltar só um pouquinho? Deixa eu só fechar os casos aqui falo mais rápido. A Mariane também, quando eu conheci Mariane, eu perguntei, Mariane, o que a gente pode fazer? Eu quero que, se possível, vocês coloquem o trinco da porta do banheiro mais baixo, porque eu não consigo fechar a porta e eu não consigo usar o banheiro. Então, assim, pequenos detalhes que só eles podem nos dizer. E que faz toda a diferença. Toda a diferença. O que mais fizemos por Mariane? Fizemos um apoio para os pés da Mariane, para adequar o mobiliário. Colocamos um armário para ela não precisar levar a mochila todo dia e vir para casa. Oferecemos o transporte, porque ela tinha muita dificuldade na locomoção, os ônibus degrau alto, ela não conseguia entrar e nem todos abrem a porta com a plataforma. Então foi um pouco do caso da Mariana. E o Felipe, Mariana terminou já a formação de professores, se formou em professor. Felipe, que é esse bonitão aqui, eu quis colocar a foto dele com a autorização. Ficou um período triste e a escola pensou o que a gente vai fazer para melhorar a condição dele. Está no 7º ano, né, no início lá da adolescência, e aí ele foi elegido representante de turma. E aí, a partir disso, a vida de Felipe mudou, ele se tornou sociável, feliz, e aqui foi o dia que ele recebeu o crachá de representante de turma, né? Super feliz posando para vocês. Então, como eu falei, a gente recebe muito mais as síndromes, né, do que as doenças raras. Síndrome de Williams, síndrome de Turner. Que são doenças raras também. Também, né? E chega mais assim, quando apresentam o laudo, quando a família se apresenta, né? Síndrome de Crozan e síndrome de Bardet-Biedl. Síndrome de Williams, vários. Esse é o Elian Lindão, que aprendeu a escrever, quis usar a letra cursiva para poder se tornar político. Ele está super feliz lá no município de Caxias. Vai receber, agora me mandou ontem, o convite, que ele vai receber uma unção de aplausos pela participação dele junto com os políticos lá em Caxias. Aqui é um exemplo de uma estudante que fez várias cirurgias para poder fechar, que ela tinha fundamento, né, da caixa craniana, então ela tinha que se distanciar. E aqui é um exemplo muito bacana de uma estudante que, assim, essa síndrome, ela traz como principal questão a retinose pigmentar. E aí ela foi perdendo a visão. E ela foi falando dentro da escola, né? Lupa, eu preciso da lupa, e foi oferecida. Agora eu preciso do braille, e foi oferecido o braille. Agora eu não consigo mais, eu preciso ir para aula lá no
Benjamin Constant. E aí ela foi para aula de mobilidade. Hoje ela tem 29 anos, está totalmente cega, usa bengala, mas já consegue se mobilizar. E a escola, na ocasião, abriu a sala de recursos, montou todo o processo para atender as necessidades da estudante. Então, assim, a gente faz. Tem muita coisa acontecendo, mas precisa acontecer muito, muito mais. Pode passar. Para finalizar, eu queria dizer, né, que gente é para brilhar, né? O nosso Caetano canta e é isso. Quer durar, quer crescer, gente quer luzir. Muito obrigada. Foi sobrar. A doutora Joyce Cantoni, tecnologista do IES, mestre em ciências do IES Cruz, coordenadora do ambulatório de doenças osteometabólicas do IES, representante titular do IES no comitê, né, no nosso comitê de ética, de pesquisa com serviços. Também, acabei falando, né? Mas no Comitê Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Pessoas com Doenças Raras, para falar sobre a fenilcetonúria, abordamos desafios no diagnóstico, do tratamento e na inclusão educacional. Temas fundamentais, como pensamos na jornada das famílias e no papel da escola na garantia de direitos. Então, nós vamos convidar a palestrante. A minha apresentação vai ser um pouco bem diferente da de vocês, porque não adianta eu falar de uma doença, tentar discutir inclusão, sem saber o que essa doença é, né? Isso é um exemplo dentro de muitos, tá? Eu queria falar uma coisa, um contraponto, porque eu vou acabar esquecendo depois do que a Marta falou, sobre a medicina. A medicina de antigamente, quando eu formei, era muito autocrática. Tinha um distanciamento entre o profissional, médico e paciente. Tá? Hoje em dia não, tudo tem que ser discutido. Tem que ser feito por nós. Sim, uma outra forma de ver a coisa. Até é humanizada, sim, mas é uma outra forma, mudanças que nós temos. E eu acho que assim, o paciente ou a família tem que ter uma responsabilidade no tratamento. A responsabilidade não pode ser só minha, uma doença crônica. Uma coisa aguda, até tudo bem. Mas, de um modo geral, né, tem que ser uma coisa que é uma via que tem que ter os dois lados. Bom, essa aula eu não trabalho diretamente com fenilcetonúria, mas eu tive a colaboração da médica que vê os adultos do IED, da doutora Fernanda, e de uma ex-residente nossa que tinha feito uma sessão clínica, então elas me ajudaram bastante. Bom, fenilcetonúria é uma doença rara ainda, ela é uma doença metabólica, genética, herdada através de gene, ela é recessiva. O que quer dizer isso? Para eu ter a doença, eu tenho que ter um gene do pai e da mãe com a doença. O gene mutado. Se eu tenho os dois, eu vou ter a doença. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem um gene, só vai descobrir quando tem um filho com diagnóstico. Tá? Que ela é portadora, né? Tá? A herança autossômica recessiva, que é isso. Eu tenho que ter dois genes para ter a doença, e um vem do pai e um vem da mãe. Isso aqui não é muito importante para a gente. Agora, qual gene que é mutado? E uma coisa que dificulta o diagnóstico em doenças raras é que só na fenilcetonúria tem mais de 1000 mutações descritas, não é sempre a mesma mutação. Isso, até em termos técnicos, inclusive, se for fazer diagnóstico genético, pode ser difícil, porque nem todas as técnicas vão diagnosticar todas. Você sabe que o paciente tem, aquele indivíduo tem aquela doença, mas você não vai achar uma mutação específica, muitas vezes, com o que a gente tem de armamento hoje. Né? Então, isso vai me gerar uma gama de fenótipos. Genótipo é a característica genética. Fenótipo é o aspecto físico, digamos assim. É como a doença vai se expressar fisicamente, quais as manifestações que ela vai ter no corpo. Vão ser muito diferentes, até a gravidade da doença também vai ser diferente, dependendo de qual é a mutação. Então, tanto o fenótipo quanto a doença. Então, eu vou ter as manifestações clínicas, não vão ser sempre as mesmas. A data mundial da fenilcetonúria é dia 28 de junho. Tá? E assim, o que acontece? É um erro inato de metabolismo, que é uma opção. Existem vários erros inatos de metabolismo de aminoácidos. Os aminoácidos são os tijolinhos para fazer uma proteína maior, né? Então, assim, no caso, o caso da fenilcetonúria, precisa dele vir de fora, então da dieta.
e eu vou transformar ele em outras coisas até chegar na tirosina. Para isso eu preciso da enzima. A enzima é um modificador de alguma coisa, ela vai mudar. Eu vou, como se eu fizesse um bolo, misturasse duas coisas, eu vou mudar a textura, eu vou levar para uma outra coisa. É mais ou menos, não é tão simples assim, mas dá para a gente ter uma ideia. Então eu preciso da fenilalanina hidroxilase, que vai atuar na fenilalanina que entrou no meu corpo para transformar em tirosina. E para ela fazer isso, ela precisa da ajuda desse BH4, para poder ter atividade. Se eu não tenho essa enzima, eu vou começar a acumular fenilalanina e outros derivados da fenilalanina. E isso vai se tornar tóxico. Eu vou ter a concentração da tirosina pode até ficar normal, porque pode ser que eu consiga produzir um pouco ou menos do que necessário, mas eu vou ter a fenilalanina aumentada. Pode passar. Os níveis não vão ser iguais em todo mundo e eles vão evoluir diferente. Essa fenilalanina, na verdade, não se tem muito conhecimento do mecanismo que causa as alterações, mas presume-se que seja a toxicidade da própria fenilalanina, que vai estar aumentada no cérebro, no sangue e outros tecidos corporais, tá? E o grande problema no cérebro que eu vou afetar, neuropsicomotor e neurocognitivo. Então eu vou ter várias coisas. E qual é o importante quando a gente fala em muitas dessas áreas, principalmente, mas em outras também, se o diagnóstico não for muito precoce, o efeito, principalmente no sistema nervoso, vai ser irreversível. Tá? Então a gente vai ver que o diagnóstico é muito importante que seja feito muito rapidamente. Pode passar. Isso é só um exemplo, porque eu não tenho isso aqui. Então eu vou acumular tudo que fica para cá em vez de chegar lá. Essa é a enzima que está faltando. Ela não precisa estar absolutamente zerada. Ela pode ter uma proporção de fenilalanina que vai ser convertida. Eu não preciso ter enzima zero, mas eu vou ter a doença. Pode passar. Isso aqui, assim, no Brasil, a gente tem a fenilcetonúria, está no programa de triagem neonatal há bastante tempo, e essa taxa de cobertura, eu não sei se mudou porque eu não atualizei, mas é em torno de 80%. Qual é o problema da triagem? A gente tem uma triagem neonatal que é muito boa no Brasil, embora fosse muito reduzido o número de doenças que a gente triava. Agora está aumentando, infelizmente. Fenilcetonúria já está há muito tempo. O problema é quando você tem, dependendo do lugar onde a pessoa nasce, mora, etc. E outra coisa, existiram problemas, agora eu não sei como está, mas a gente já teve problemas por causa de suprimento, de materiais, etc., de testes que demorarem para sair. Tá? Isso eu não sei realmente como está, porque como eu não atendo direto essa área, tá? O teste de pezinho, para poder fazer diagnóstico, tem que ser depois, entre 48 horas de vida, que são 2 dias, e o 5º dia de nascimento, desde que a criança já está tomando leite. O leite é um alimento proteico. Coletas em papel de filtro, que é uma coisa fácil, que é um furinho geralmente no pé. E aí tem um índice de positividade, não tem problema. Uma vez que ele vem alterado, eu vou ter que repetir esse teste antes de começar a tratar, né? Pode passar. Tá, então eu vou ter a fenilalanina aumentada no sangue e outras coisas. Para fazer diagnóstico, eu tenho que ter 2 amostras diferentes. Eu nunca faço um diagnóstico assim, a não ser em urgência, eventualmente, com uma dosagem só. Mas até em urgência, às vezes, emergência, você tem que confirmar um exame alterado. Né? Os níveis de tirosina, que é o produto final, digamos assim, da fenilalanina, da modificação da fenilalanina, podem estar normais ou diminuídos. Os diagnósticos diferenciais para a gente aqui não são muito importantes. E o que é importante? Mesmo que eu não consiga estabelecer se é uma coisa transitória ou não, na dúvida eu tenho que começar a tratar. Porque quanto mais precoce o tratamento, o leite materno é proteico, eu já vou ter que colocar com o fórmula o mais rápido possível. Pode ir adiante. Isso aqui, como eu disse, ela não vai ser sempre igual. Clássica, leve, essa é uma coisa intermediária e essa é transitória, porque dura nos primeiros 6 meses, pode ser por imaturidade do filho, nem toda criança nasce com todos os órgãos totalmente maduros. Tá? Então vamos lá. Lembrar sempre, então, como eu disse, o mecanismo do que afeta o cérebro e a retardo mental, a deficiência intelectual, etc., provavelmente é por causa do excesso da própria fenilalanina, tá? Ela inibe o transporte de aminoácidos, então ela compete com os aminoácidos, então ela vai diminuir e formar as proteínas que têm que ser formadas depois, e vai impedir um aminoácido de ir para um lugar para o outro para ser usado.
vai afetar a captação dos neurônios e de outros aminoácidos também. Então, neurônios são as células do sistema nervoso. Diminui a produção de neurotransmissores, que são os neurônios se comunicam localmente pelos axônios, mas também por substâncias, né? E eu vou começar a afetar isso tudo, tá? Vamos adiante. Eu estou tentando falar de uma... Isso é só para mostrar como eu posso ter. Aqui são alterações epigenéticas, que é uma coisa mais complicada, mas eu vou ter um monte de coisas que vão afetar o sistema nervoso aqui. Adiante. Se eu tenho esse excesso de fenilalanina, eu vou afetar o crescimento cerebral, o processo de mielinização, que é aquela capinha que fica em volta do nervo, que existem doenças desmielinizantes e tal, a síntese dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, todos os outros, adrenalina e tal, o desenvolvimento sináptico e dendrítico, que são aquelas axônios que vão se cruzando e se entrelaçando. Eles fazem contato. Se eu não detecto logo, ela vai custar para ser vista, digamos assim. Quando a gente fala que isso é insidioso, eu talvez só perceba a manifestação, se eu teste pezinho, até o terceiro ou quarto mês. Eu já vou ter uma deficiência intelectual. Dependendo da forma, se for muito grave, vai ser uma deficiência mais importante ou não. Vamos. Então eu vou ter. Eu não vou ter só coisa do sistema nervoso, eu posso ter atraso global de desenvolvimento, irritabilidade ou apatia, perda de interesse, a criança que não reage ao ambiente, e posso ter convulsões também. O que afeta o sistema nervoso vai acabar. Eu posso ter alterações de pele, essa hipopigmentação também é por efeito do cúmulo. Pode ter na pele, então uma pele mais clara, cabelos como se fossem descoloridinhos, olhos muito claros, né? Posso ter eczema crônico, eczema é uma manifestação mais alérgica, né, imunológica, mas eu posso ter eczema crônico, pode ter um cheiro característico, talvez, por causa do eczema, e um sono irregular, tá? Uma coisa interessante, muitas mães, mulheres adultas que têm a doença, elas podem não precisar fazer dieta naquele momento, na gravidez elas precisam, porque elas podem passar isso para o feto que vai ter manifestações. Isso é um exemplo de eczema. Eu não botei muita coisa de imagem porque não tem muita importância, né? E aí a gente vai para o tratamento. E aí isso é assim. Então a gente tem três pontos, na verdade. Primeiro é o diagnóstico. Tá? Se eu pego uma criança que teve diagnóstico cardíaco, o que eu vou precisar em termos de escola é diferente do que eu vou precisar daqui a frente para trabalhar no tempo certo, tá? Então vamos lá. Restrição de ingesta de proteínas naturais. O que é proteína natural? Todas as carnes. Carne, frango, carne bovina, frango, peixe, porco, peixes, ovos, leite, derivados, grãos e cereais, como arroz, os leguminosas, como feijões. Eu boto feijões, que é feijão, lentilha, chocolate. Eu tenho que suplementar, porque eu tenho que ter aminoácidos para poder gerar saúde sem fenilalanina. Isso tem que ser feito por um nutricionista. Na verdade, eu não tenho intimidade com isso, mas existem fórmulas. E eu sei que isso é um pouco complicado. Tem as fórmulas melhores, as piores. Você vai usar o que tiver no nosso meio, se a gente pensar em serviço público, você vai usar o que tiver. E, eventualmente, a gente sabe que pode faltar, infelizmente, tá? Eu espero que não esteja faltando, não tenho ouvido falar de falta recente. Tá? Isso principalmente na criança pequena, né? Existem versões de alimentos como arroz, até macarrão para dieta, mas para dieta deles. Mas a gente sabe que a maioria dos alimentos adaptados são mais caros também. Então, além da questão de gosto, né, até sem glúten, a gente sabe como hoje em dia ainda melhorou. Mas, então, gestante que não faz a dieta durante o período da gestação, ela tem que usar. E até frutas, maracujá, frutas secas. Frutas secas são nozes, amêndoas, etc. E tamarindo. Tamarindo é uma coisa que me surpreendeu, que não é uma coisa que as pessoas comem. Eu, particularmente, tinha hábito na infância de suco, mas não é uma coisa assim. Então você vê que é muita coisa que é uma restrição, é muito difícil. E aí você pensa, leite de amêndoa, não pode, não deve poder, porque é leite de amêndoa. Leite de aveia não pode. Então é uma dieta complexa e difícil. Aí a gente pensa na merenda escolar, né? Como é que fica a merenda escolar nisso? Não, eu penso, no final a gente vai discutir, a gente pode passar com a hora. Tá vendo? As alimentares aqui são frutas que podem ser usadas. Tá? Isso aqui, não dá para ler direitinho, mas ó, grupo vermelho é o que é proibido. Tem todos os tipos de carnes, leguminosas, soja, um monte de coisa que a gente tem na alimentação e que são importantes.
E se eu não conseguir suplementar direito essa criança, principalmente no caso da criança, eu vou ter problema, eu vou ter problemas de crescimento, eu vou ter outros problemas porque vão faltar coisas. Porque se eu estou tirando um monte de alimentos, eu estou tirando também vitaminas, sais, outros nutrientes. Pode ir adiante. Isso é só para a gente ter uma ideia mesmo, tá? Então, assim, aí eu reduzo a proteína, tá? Eu reduzo tudo que não pode. Mas eu não vou diminuir só a fenilalanina no corpo desse paciente, desse indivíduo. Eu vou reduzir outros aminoácidos essenciais, como eu disse, os essenciais são os que a gente não produz. A gente usa eles vindo de fora. A gente não produz eles diretamente. Né? Eu vou ter problemas, então provavelmente você vai, por isso que entra nutricionista é fundamental, isso não dá para o médico fazer. Não, nutricionista especializado dá. Nutricionista especializado dá. Mas eu vejo assim, estou falando pela nossa realidade escolar. Mas na escola, o problema é que a escola tem pouco psicólogo, pouco nutricionista, tem pouco. Não, nós não temos nutricionista em escola. Eu nunca vi. Mas eu trabalhei em um Cadastro vem da município e teve essa vem da central. É complicado. A inclusão alimentar ainda vai chegar e crescer no Brasil. Tem muito, Mas tá muito, porque a gente está cada vez mais fazendo diagnóstico de coisas, de limitações alimentares. Até porque o nutricionista é algo assim que eles falam que é artigo de luxo. Não é. A gente sabe que não é. Até não só para doenças raras, mas para isso. TDAH. Não, mas isso é um negócio assim, que na verdade, você tem que ir na nutricionista para merenda escolar comum. Então, tem que ser feito. Não, mas isso eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem almoço e tem almoço, jantar, no meu caso eu tenho direito ao almoço geralmente. Aí eu vejo, às vezes, um monte de carboidrato. Sabe por quê? Porque o purê de aipim entrou como se fosse vegetal, como se fosse um legume. Mas em termos de nutrição, de qualidade nutricional, o aipim, a batata, etc., são muito parecidos. Vai ser um pouco melhor do que a batata. Mas você entendeu o que eu estou falando? Então, o purê de batata vai entrar como se fosse legume. Então, tem arroz, feijão, uma proteína e um purê, em vez de ter um acompanhamento que seja um vegetal A ou B e tal. Então, isso eu trabalhei no Instituto de Endocrinologia e tem nutricionista da empresa, porque é terceirizado, e a nutricionista do hospital supervisional, mas ela não pode ter, ela tem uma ingerência relativa, ela pode reclamar de coisas, tal, mas não pode, e não vou nem dizer que é uma comida de qualidade ruim, e não vou dizer que eu gosto de tudo. A frequência que tem sobremesa que é doce, e não fruta, é enorme, é assim. Fazer uma dieta com pouca proteína, assim, não é exatamente fácil. Mas isso, assim, você vê, a gente tem, eu imagino uma escola, mas você tem que ter, tanto, assim como companhia de aviação tem a alimentação normal, e eles perguntam antes, você precisa de uma coisa diferenciada? Você tem que avisar antes. 5 minutos. Congresso, eles perguntam, né? Tá? Então, assim, eu tenho que lembrar que isso aqui, se eu reduzo essas coisas, eu vou ter um monte de problemas com isso, tá bom? Além das coisas. Isso aqui é uma publicação de um jornal que eu não li todo, eu confesso, de um pai com criança. Depois eu vou deixar passar algo para a Clara, depois a gente pode olhar em detalhe. Pode passar. É o tratamento. Quando a dieta só não é suficiente, eu vou usar. Tem a sarcopterina, que está no PCDT de fenilcetonúria. É uma forma sintética daquele cofator que ajuda a enzima a funcionar. A enzima precisa disso. E a capacidade de resposta, você vê, reduz 30% do basal da primeira dosagem, da dosagem inicial da fenilalanina, né? A dose é oral, vamos adiante. Pode ir. Isso aqui é só, olha só, parece simples, né? Eu começo a tratar, olha para saber se a criança responde, como você teria que fazer para saber se responde. São várias coletas. Não, aí você, dependendo da criança vai ser. Você pode ver em 8 horas, pode ir adiante, que aqui são coisas só para passar tudo isso, tá vendo? Isso para a resposta da sarcopterina, vamos adiante, isso é só para saber que existe mesmo. Isso aqui é porque tinha um caso clínico, vamos adiante. Tá? Os objetivos do tratamento é tentar evitar essas coisas, né? Tá? Vamos adiante.
Cara, é muita Pode coisa, hein? Microcefalia, tem muita coisa se você- estrabismo, Sim, porque você está considerando doença a mãe mental, tem doença também, tá? uma Então, formação os cardíaca. Isso é uma outra substância que, pelo que eu vi, não está no PCDT ainda. Eu não sei se ela já está aprovada na Anvisa, porque como isso não é o meu dia a dia, eu acabei não olhando. Eu ia pesquisar e olhei. Foi aprovada nos Estados Unidos em 2018. Por que ela é altamente eficaz? Porque ela é uma forma, é como se eu sintetizasse uma similar daquela enzima. Isso que a gente chama de recombinante. É recombinante por isso, tá? Pode dar algumas reações cutâneas, dor articular. Vamos. Tá? Aqui também como faz o tratamento, isso não é pra gente aqui. Eu não quis tirar para vocês terem uma ideia de como ser mais complexo também para o profissional de saúde. Aqui como é que você controla o tratamento, tá? Pode ir. Tá, aqui sempre vai ser uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, tem que ter dermatologista, pode precisar de imunologista por causa do exemplo, pode precisar de um monte de dentista e tudo mais que você precisa. E isso não inclui só o serviço de saúde, esse é o ponto. Na verdade, nas escolas, nas unidades, nos lugares onde a pessoa vai tratar. Aí aqui, isso são comentários meus, não necessariamente 100% alinhados por vocês que são da educação, da psicologia, mas assim, primeiro, paciente diagnosticado e tratado precocemente. Para isso eu tenho que ter sensibilidade, e aí depois eu preciso da sensibilização das escolas e professores, ou seja, ter um lugar onde a criança vai ser recebida, porque a maior dificuldade para mim seria pelo aspecto de alimentação, nesse caso específico. A alimentação é diferenciada. Tem que existir uma inter-relação da comunidade, os pais, professores, os funcionários da escola, etc. E o corpo, né? Porque senão não vai ter como funcionar. A gente sabe que nem toda família vai ter condição de garantir que a criança consiga fazer as coisas na escola. Até a gente tem dificuldade, né? Com a alimentação, então, de criança. Se o paciente tem comprometimento intelectual, eu, além da atenção à alimentação, eu vou ter que ter apoio de mediadores, eu vou ter que ter adaptação, porque dependendo, às vezes eles vão ter outras limitações junto com a deficiência intelectual. Então, e aqui uma coisa que a gente fala, que se além da gente conscientizar a comunidade de profissionais, conscientizar alunos sobre diversidade, possíveis limitações, etc. Diversidade é uma coisa que tem que vir na nossa cultura, desde cedo. E não é uma coisa tão fácil, a gente que é mais velho sabe que não é tão fácil, tá? Possibilidade de preparo de materiais para apresentar para as escolas. É claro que o professor não vai conhecer, qualquer professor não vai conhecer todas as doenças. Se eu tenho um aluno com alguma situação diferenciada, ele tem que receber um apoio para isso, tá? Pode passar. Aqui foi uma coisa minha, tá? Que é o que eu penso, eu trabalho com outras doenças raras. Paciente de qualquer idade, ele tem que ter garantido seu acesso a todas as atividades da vida, seja educação, lazer, e é da responsabilidade das instituições, sejam governamentais ou não, uma escola privada também tem que dar um lugar de trabalho, tem que dar acesso para os seus funcionários que têm um problema. E de cada um de nós. Então, os responsáveis, os pais, familiares, os pacientes, também devem ter garantias, porque eles, para cuidar, eles muitas vezes deixam de ter uma vida normal, deixam de trabalhar, deixam de produzir. Isso acaba gerando um custo econômico para o país maior e um custo de felicidade e de bem-estar, quando você pensa em saúde como bem-estar geral, né? Então, garantir acesso à educação, autonomia de vida, para a pessoa poder ter uma vida que não dependa, dependendo da causa, da sua situação, de pessoas o tempo todo. Vai trazer benefícios para a comunidade como um todo, né? Inclusive econômicos, que esses pacientes que eu tratar direito, eles vão conseguir produzir depois, eles vão conseguir ser produtivos. E a gente sabe que a gente tem vários exemplos disso, tá? E os parentes também vão estar mais livres para poder se cuidar, adoecer menos e poderem produzir, tá? Isso é mais ou menos isso, a ideia. Eu espero ter ajudado. Tá? Ótimo.